Glória a Jesus. Agora abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Nós vamos basear nossa mensagem dessa noite, principalmente nesse texto, mas vamos avaliar outros textos também. Então se prepare para abrir bastante a sua Bíblia nessa noite. Amém, irmãos? Porque nós estamos no culto de estudo bíblico. E no culto de estudo bíblico nós estudamos o que, irmãos? A Bíblia. Então, se prepare para a Bíblia, bastante a Bíblia hoje. Mas, por enquanto, vamos ler somente este versículo, que diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A igreja pode repetir? O que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Fazer tudo para edificação. Amém? Fiquem à vontade, pode sentar. Glória a Deus. Meus queridos, antes de nós iniciarmos a ministração da palavra de Deus nessa noite, quero dizer uma coisa bem importante para você. A despeito de tudo que nós vamos dizer aqui, nós nossa intenção não é atingir nenhuma igreja, nenhuma doutrina particularmente dita, amém, irmãos? Nem ir de encontro a ensinamento algum. Porém, como pastor desta igreja, eu tenho que ensinar, amém, o povo ao que está na Bíblia, né, irmãos? Como é o nome da nossa igreja, irmãos? Igreja Bíblica Vida Eterna. Igreja Bíblica Vida Eterna. Subentende-se, irmãos, que nós damos bastante prioridade à palavra. Então, irmãos, tudo que nós vamos falar hoje está baseado na palavra. Não está baseado em tradição, não está baseado nos meus conceitos, mas na palavra. Amém, irmãos? Então, nós vamos tentar aqui transmitir para os irmãos conceito bíblico. Amém? Nós não vamos atingir igreja nenhuma, não queremos atingir igreja nenhuma, apesar de que, sabendo que algumas coisas que nós vamos falar aqui, de fato vai de encontro a algumas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, mas eu estou doutrinando a igreja, eu estou aqui nessa noite ensinando a igreja o que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vejam, meus queridos, nós temos hoje uma quantidade enorme de igrejas, e cada uma tem um modo de cultuar diferente. Não é assim, meu irmão? Isso é muito salutar, porque nós vemos que dentro do reino de Deus há a multiforme graça, né? Ou seja, Deus, ele se revela de muitas formas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você já imaginou, irmãos, que se só existisse um tipo de igreja, um tipo de culto, como a coisa seria, né, meio estranha, não é verdade, irmãos? Porque tem aqueles irmãos que gostam muito, né, vamos dizer assim, de igrejas em que haja mais o contato físico, né, meu irmão? Haja mais aquela coisa emocionante, né? Já existem outros que gostam mais de aquelas igrejas que tem mais um conceito filosófico, né? Que agem como a pregação como uma palestra, né? Os louvores são mais comedidos, não é assim, meu irmão? Então você já imaginou, se só existisse um tipo de igreja, só um tipo de pessoa seria salvo, não é assim, meu irmão? Ou a gente teria que se adaptar todo mundo àquele tipo, ainda que nós não gostemos, enfim, meu irmão. Deus, ele tem múltiplas formas de se revelar. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí, meus queridos, nós temos que pensar também que se existe multiformidade na revelação de Deus, não da palavra, que a palavra de Deus se revela de uma maneira só, né? Segundo a sua palavra, mas estou falando aqui da sua graça revelada em cada igreja. Se assim existe, meus queridos, também as formas de culto variam, não é verdade, meu irmão? Variam de tempo, variam de estilo, né? Variam até de estilos musicais, enfim, meu irmão. Cada igreja tem uma forma de culto, não é assim, meus queridos? Verdade. Diga assim, é verdade, pastor? É verdade, pastor.
Isso é muito interessante. Porém, meus amados, eu quero perguntar aos irmãos o que é cultuar de verdade, né? O que é um culto de verdade? Será, meus queridos, que existem limites no culto, ou não existe limite algum, nós podemos fazer o que nós queremos? Será, irmãos, que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, já que eu acabei de falar que existem muitas igrejas, muitas formas de adorar, e existem muitos tipos de culto? Nós vemos muitos cultos por aí, né, meu irmão? E algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, mas a sociedade mudou, os homens têm mudado. Eu creio e sei muito bem que a sociedade e os homens têm mudado, porém o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, ó casa de Israel. Diga glória a Deus, meu irmão. O nosso Deus é o mesmo, e a sua palavra, meu irmão, permanece a mesma. Existem inclusive algumas pessoas que dizem assim, né, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não, meu irmão, a palavra do Senhor não se renova, ela é uma só, ela é a mesma, amém? O que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Diga glória a Deus. Mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando dessa noite, né? Voltaremos aqui ao que nós estamos tentando transmitir para os irmãos. Então, meu irmão, será que existe algum princípio bíblico para regular o culto? Ou o culto pode ser de qualquer maneira? Nessa noite, meu irmão, de uma forma muito sucinta, muito rápida, nós vamos falar, de fato, qual é o culto que agrada a Deus. Amém, meu irmão? Qual é o tema da mensagem de hoje? Qual é o culto que agrada a Deus? Qual o culto que agrada a Deus? Amém? Nós, em outras oportunidades, nós vamos tocar em outros assuntos aqui, como os elementos principais ou essenciais para o culto, e aqueles elementos que a gente tem no culto, mas não são essenciais, mas que também não prejudicam o culto nem a santidade. Amém, amados? Mas nessa noite nós vamos falar sobre qual é o culto que agrada a Deus. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos já de cara. Deus, irmãos, nos dá as suas diretrizes de como nós devemos cultuar. Ou seja, irmãos, Ele diz para nós como deve ser a realização do culto. Olha só, meus queridos, se a gente diz assim: ah, existe liberdade, nós podemos fazer o que a gente quer, não é? Ou podemos cultuar a Deus de qualquer forma. Alguém, irmãos, pode dizer assim: pronto, eu vou cultuar a Deus igual Adão cultuava no jardim do Éden. Como é que Adão cultuava, irmãos? Diga assim: ele cultuava nu. Ora, meu irmão, não, o espírito não era nu mesmo. O espírito não era nu mesmo, né? Não existia roupa naqueles dias. Alguém pode dizer: ah, vou ressuscitar esse costume, vou cultuar a Deus nu. Não é assim, meu irmão? Ora, se há liberdade, eu posso cultuar a Deus desse jeito. Sim ou não, irmãos? Sim, meus queridos. Se seguindo esse pensamento, pode ser assim. Outra pessoa pode dizer: ó, Deus é espírito, ele não tem forma. Então, eu vou projetar a forma dele nessa coluna. Então, a partir de hoje, eu vou adorar ou cultuar prostrado a esta coluna, uma vez que eu não sei como Deus é. Eu tenho liberdade para isso. Não é assim, meu irmão? Está certo ou está errado? Está errado. Seguindo este pensamento, meu irmão, está certo, uma vez que não existe limites para o culto, não existe regra nenhuma para o culto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus, ele tem as suas diretrizes para o culto, não é de qualquer maneira. Para cultuarmos a Deus, meu irmão, nós temos que seguir aquilo que ele tem para nós. Eu quero aqui, meus queridos, falar de uma história de alguém, de duas pessoas que tentaram cultuar a sua maneira e não a maneira de Deus. Desculpa. E pegaram uma bomba grande. Abra sua Bíblia aí no livro de Levítico, no capítulo 10, do versículo 1 até o 3. Levítico, capítulo 10, versículos de 1 ao 3. Nós vamos falar, irmãos, sobre dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Como era o nome dos caras, irmãos? Nadab e Abiú. Naqueles dias deveriam ser nomes muito bonitos, mas hoje pensa no nome feio, né? Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes também. Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 3, amém? Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão
calou-se. Você entendeu aí, meu irmão? O que aconteceu? É uma história pequenininha, mas de uma grande significação para nós. Dois sacerdotes, Nadab e Abiú, eles inventaram de cultuar a Deus à sua própria maneira. Porque, meus queridos, a gente não sabe como é que era este fogo, mas existia um fogo que foi determinado pelo Senhor para ser levado para o altar. Amém, meu irmão? E era aquele tipo de fogo, aquele tipo de material que deveria ser levado. E esses dois homens disseram assim: ah, Deus é bonzinho demais, então eu vou aqui colocar o fogo da minha maneira e vou cultuar a Deus à minha maneira. Você está entendendo, meu irmão, o que é que o Senhor está falando para nós, segundo a sua palavra? Você está entendendo, meu irmão? As pessoas ali na Nadab e Abiú, eles quiseram adorar a Deus à sua própria maneira, com os seus próprios elementos. E a Bíblia diz, irmãos, que foi um fogo estranho que chegou diante de Deus, ou seja, não era aquilo que Deus queria. E o que foi que Deus fez, meu irmão? Deus culminou os dois. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Quanto fogo estranho está acontecendo, né? Nas igrejas hoje, está sendo levado à presença de Deus hoje. Não é assim, meu irmão? Coisas que a gente não via 10, 15 anos atrás, hoje em dia tem no meio da igreja. Fogo estranho, meu irmão, que está sendo levado na presença de Deus. Mas hoje nós estamos aprendendo o que é que Deus quer para nós. Amém, meu irmão? Nós estamos aprendendo qual é de fato o culto que agrada a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, meus queridos, hoje, né, a gente vê muitos evangélicos criticando os católicos, porque eles têm imagem de escultura. Não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? É verdade. Você já viu a quantidade de crentes hoje que tem medalhinha da igreja tal, a fitinha do sangue do Senhor. Não é assim, meu irmão? O sal grosso, a rosa ungida, né? A cruz de Cristo, uma cruz de verdade que as pessoas levam por aí. Não é assim, meu irmão? Não, nada contra a cruz, eu gosto da cruz, é um símbolo que me atrai, amém? Inclusive eu tenho, não é uma cruz, apesar de não usar, mas eu tenho uma cruz, mas as pessoas projetam aquilo ali e vão orar na cruz, não é assim, meu irmão? Então os evangélicos estão voltando ao catolicismo, não é assim, meu irmão? Fogo estranho, diga assim, misericórdia. Misericórdia. E quando o mundo entra na igreja, meus queridos, olha só, meus amados, esses meses aí atrás, acho que os 2 meses passados, eu recebi um vídeo pela internet de um pastor bem famoso, né? O pastor Lucinho, aquele camarada que cheirou a Bíblia com cocaína. Né? Os irmãos sabem, né? Eu acho que a maioria aqui, quem não sabe, estou vendo pela cara dos irmãos que não sabe nem do que é que eu estou falando. Ele é do Ministério do Diante do Trono. Ele tirou uma foto assim, ele dizendo que era viciado na Bíblia. Então tirou uma foto cheirando a Bíblia assim, como se estivesse cheirando cocaína. Isso fez uma polêmica grande, porque a Bíblia, meu irmão, apesar de nós não idolatrarmos a Bíblia, mas ela merece respeito. Sim ou não, irmãos? Sim. E esse camarada, meus queridos, eu recebi um vídeo em que ele chega para pregar um culto lá na Igreja Batista da Lagoinha, vestido de chapolim, né? E todo mundo rindo. E, irmãos, eu nem assisti a pregação por ficar enojado, eu nem sei o porquê ele estava vestido, mas só pelo fato de estar vestido, quando eu vi aquilo, eu nem vi o vídeo, porque é uma palhaçada, é ou não é, meu irmão? Fogo estranho que está sendo levado à presença do Senhor. Deus tem suas diretrizes, meu irmão, e o culto tem que ser conforme a vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ah, pastor, então quer dizer que a gente não tem liberdade no culto de se alegrar, de dançar? Pera aí que você vai saber. Amém, irmãos? Qual deve ser a nossa participação no culto, então? Já que as diretrizes são dadas por Deus, qual deve ser a nossa participação, meu irmão? A primeira coisa que nós temos que entender é que é vontade de Deus que nós nos reunamos, ou que nós estejamos reunidos na presença dele como corpo, como igreja. Você pode dizer glória a Deus? Glória a É a Deus. vontade de Deus, meu irmão. Não é a vontade de um pastor ou de uma denominação que você esteja reunido, não é? Como corpo, como igreja. Alguns por aí dizem, cada crente em sua casa, cultue, né? São o fenômeno dos desigrejados, cada um em sua casa. Quando a gente se encontrar, e talvez a gente cultue, não, cada um cultua da sua maneira, meu irmão. Isso é errado, porque o Senhor quer que nós estejamos unidos como igreja. Abra sua Bíblia aí, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, rapidinho. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículo 20. E você vai ver que é a vontade de Jesus que nós estejamos reunidos na presença dele. Olha só, meu irmão, o que é que diz a Bíblia? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3, o que, irmãos? Reunidos. Então é a vontade de Deus que nós estejamos reunidos na presença dele, como nós estamos aqui nessa noite.
Agora avance, irmãos, para Hebreus, capítulo 10, versículo 25, lá no finalzinho, antes de Tiago. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, você vai ver, meu irmão, o que está escrito na palavra do Senhor. Nós estamos vendo aqui, meu irmão, em primeiro lugar, que Deus, Ele tem diretrizes para o seu culto. Ou seja, meu irmão, é Ele quem diz como é que é o culto que Ele gosta. A segunda coisa que nós estamos vendo nessa noite, meu irmão, é qual deve ser a nossa participação neste culto. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, vamos repetir todo mundo? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Só até aí. Vamos repetir de novo, foi bonito, né? Não deixando nossa congregação, como é costume de alguns. Então, meu irmão, é a vontade de Deus que nós estejamos reunidos. Já no tempo dos apóstolos, tem aqueles que gostavam de ficar em casa, de não cultuar a Deus. Mas aí, meu irmão, o escritor aos Hebreus diz: olha, não deixe a congregação, esteja reunido como igreja. Amém, meu irmão? Porque essa reunião, ela tem um poder muito grande. Essa reunião, meus queridos, ela tem um poder tremendo. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus se faz presente. Amém, meu irmão? Essa reunião, meus queridos, é onde eu e você aprendemos a ser crente. É onde eu e você aprendemos a crescer. E vamos crescendo. O resto do versículo 25 diz assim: antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Olha só, irmãos, nós crescemos, meus queridos, em comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem com o seu irmão. Os irmãos sabem que uma faca, né, um facão, enfim, instrumentos cortantes, eles são afiados ferro por ferro. Não é assim, meu irmão? Quem conhece um marchante, né, um açougueiro, sabe que ele vai lá e um espeto, né, praticamente dito, uma faca ali, ele afia o ferro. Assim é você com o seu irmão, é no atrito, é no relacionamento com o seu irmão que você cresce. Você isolado de casa, meu irmão, você não vai crescer. Amém, queridos? Você isolado de casa, você pode dizer até que é crente, que é cristão, mas você não cresce. Fica uma semente frutífera. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui qual é a nossa participação. A primeira, meu irmão, participação que nós temos que ter é que nós devemos estar presentes. Não é assim, meu irmão? Devemos estar na igreja. A segunda coisa, meus queridos, é o seguinte: que na igreja, ou seja, no culto, não deve haver preferências e nem partidarismos. O que é que isso quer dizer, pastor? Ou seja, meu irmão, eu não posso aqui ter um culto em que os adultos não são aceitos ou não são bem-vindos. Eu também não posso ter um culto em que os jovens também não sejam bem-vindos. A igreja é para todos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! O culto, meus queridos, ele deve abranger do menor ao maior. Amém, irmãos? Ele deve abranger da criança ao idoso, porque a igreja é para todos. O evangelho, meu irmão, não é para uma classe de pessoas. O evangelho é para todos. O culto, meu irmão, ao Senhor, ele é para todos. Ah, pastor, e quando a gente faz culto de jovens, isso não quer dizer que é só para os jovens. Quem disse a você, meu irmão? O culto de jovens é um culto que é na liderança dos jovens. Porém, os adultos, eles devem ser bem aceitos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Vá para 1 Coríntios, capítulo 12, e você vai ler o versículo 12 junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, logo após Romanos. Vem os 4 evangelhos, vem Atos, Romanos, 1 Coríntios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos acharam? Vamos ler. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém, irmãos? Estou vendo que os irmãos já estavam procurando, vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha aqui para minha mão, olha aqui para minha mão. Quantos dedos eu tenho aqui? 5. 5, graças a Deus, né? Nem tem 4, nem tem 6, né? Tem 5, eu sou normal. Então veja, irmãos. Aí eu pergunto aos irmãos: esta mão pertence a quem? Diga assim ao pastor Ricardo. Cada dedo aqui é igual, irmãos? Não. Mas esses dedos compõem uma mão, não é assim, meu irmão? E essa mão pertence a quem? Pastor Ricardo.
Então você está entendendo, meu irmão, que elas fazem parte do meu corpo e não são iguais. Então, meus queridos, eu não posso ter partidarismo na igreja. Eu não posso dizer, a minha igreja é só para jovens. Amém, meu irmão? Ou a minha igreja é só para adultos. Não, meus queridos, a igreja é para todos. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Ainda que há um culto talvez específico para a terceira idade, por exemplo, mas os jovens, né, e os outros, né, as crianças, têm que fazer parte, porque a igreja ela é um corpo, e sendo corpo, nós temos que estar unidos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu não posso ter partidarismo, meu irmão. Você já imaginou um culto em que chega um adulto, e o adulto é mal recebido, porque não era para estar ali? Você já imaginou? Você já imaginou um culto, meu irmão, em que chega você que é jovem, chega lá e de repente tem um senhor com a cara bem feia olhando para você assim, né? Tipo o pastor Ricardo, a cara de delegado, olha para você e você se sente todo por fora porque você não é bem-vindo naquele lugar, porque aquele culto não é para você. Que coisa terrível, não é verdade, meu irmão? O culto é para todo mundo. Você pode dizer glória a Deus? Eu e esta linda mulher, que é minha esposa, passamos por uma situação, ela agora ficou comigo. Quem é essa linda mulher, né? Mas é você. Então veja, irmãos, nós passamos por uma situação certa vez de preconceito mesmo dentro da igreja. Não sabe que eu sou músico, né? Estou meio enferrujado, mas sou músico. Minha esposa canta e na época eu era apenas presbítero de uma certa denominação e eu cheguei naquela igreja e tal, o pastor já me conhecia. Aí começamos a tocar na igreja, toco bateria, e minha esposa começou a cantar. Mas de repente, irmãos, a igreja foi crescendo e foi chegando os músicos lá, ficava assim com os cabelinhos arrepiados e tal, aquela coisa toda, né? As camisinhas arrochadas, né? Cueca do lado de fora, um pão de cueca do lado de fora, essa coisa toda, né? E a gente foi notando um certo preconceito, irmãos. Todas as vezes que eu ia tocar, a coisa era meio difícil, os meninos não queriam, aquela coisa, os hinos meio emperrados, assim, tipo, tem alguma coisa errada, e era a minha pessoa. Olha só, irmãos, eu me lembro que eu fui tocar um hino e ficaram dizendo, olha, tá errado aí a bateria. Errado o quê? Não, tá errado, tá errado. Olha só, irmão, não é porque eu quero me gabar, não, mas eu toco a bateria há mais de 20 anos. Tá errado, tá. Não, deixa o outro rapaz tocar aí pra você ver. Aí o cara foi lá e jogou a baqueta assim, aí digo, olha, jogou pra cima, pegou e do mesmo jeito que eu, tá vendo? É assim. Eu digo, tá certo, sentei e toquei a mesma coisa. Tá errado. Entendeu, irmãos? E aí a gente começou a ver aquele preconceito. Quando eu tocava, estava errado. Mas quando o rapaz tocava do mesmo jeito, estava certo. Sabe o que é aquilo, meu irmão? Preconceito. Porque não me queria. Porque eu já tinha uma certa... Daquela época, meus queridos, eu já tenho 40, né? Eu tenho 40. Naquela época eu tinha o quê? 32, 33 anos, mas já me achavam velho. Aí chegou o dia em que o pastor chegou para mim e disse assim, olha, irmão Ricardo, é o seguinte, fique só no ensino, que é a sua área, deixa os meninos, né, tocar, quando der um tempo assim, eu também toco, a gente toca junto e tal. Enfim, meu irmão, fomos excluídos do Ministério do Louvor. Sabe por quê, meu irmão? Simplesmente porque nós não éramos bem-vindos. Eu quero perguntar a você, isso é igreja, meu irmão? Ou é um show de rock? Não é verdade, meus queridos? Não estou criticando aquele pastor, até porque ainda é meu amigo, né? A igreja dele é uma bênção, mas passamos por isso, meu irmão. A igreja é um corpo, e como um corpo tem que haver união. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Agora, avance, meus queridos, até o versículo 22 deste mesmo capítulo. Me lembro até, meus amados, que certa feita, meu filho Natan, que hoje é o vocalista e guitarrista solo aqui lá da banda Pacto 7, né? Naquela época ele estava tocando bateria, estava tocando bem. Mas por ser uma criancinha, né? Desse tamanhozinho assim, um pouquinho maior, né? Aí, certa feita, ele foi tocar no início do culto, foi tocar um hino. E aí o próprio pastor chegou lá e arrancou ele da bateria. Ficou olhando para a cara feia e arrancou. E ele estava tocando bem, eu sou baterista, eu sei. E ficamos assim estarrecidos. Aí Natan voltou para a bateria, né? Até um pouquinho insistente, voltou, sentou lá. E aí Sulamita saiu do lugar onde ela estava, pegou o Natan e foi embora para casa, né? Porque o pastor não queria. Agora, sabe por quê, meu irmão? Simplesmente porque era uma criança, não podia tocar com aqueles rapazes com os cabelinhos para cima, né? Com a cueca do lado de fora. Né? Não poderia tocar com aquele pessoal, porque tinha um estilo, né? Até o pastor falou, não, porque tem um estilo. Estilo o quê, meu irmão? Tem que haver louvor ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Igreja é para todo mundo. E graças a Deus, meu irmão, está aí Natan tocando, né? Tocando bateria, guitarra, baixo, caixa de fósforo, tampa de panela, o que deve estar tocando, não é verdade? Dizem até que ele tem uma certa semelhança com David Mustaine.
deixar essa história para lá. Mas vamos lá, irmãos. Capítulo 12, versículo 22. Amém, queridos? E olha só o que é que diz a palavra. Antes, os membros do corpo que parecem ser menos fracos são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns dos outros. De que maneira? Da maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que até uma pequena parte do seu corpo você dá honra a ela, não é, meu irmão? Verdade. Não é assim? Você faz o que com esse dedinho aqui, meu irmão? Você faz o quê? A não ser coçar a orelha. Você não faz nada com ele, não é verdade, meu irmão? Agora, quem quer perder esse dedo aqui? Quem quer perder? Você quer pegar um martelo ali e meter nele? Duvido, meu irmão. Porque ele faz parte do seu corpo, não é assim? As meninas vão na manicure, eu vou nem mostrar aqui que tá feio, mas vão na manicure, dão uma ajeitada e ajeita esse dedo também, não é verdade, meu irmão? Não só ajeita os outros, que são mais vistos, mas ajeita esse também. Sabe por quê, meu irmão? Porque faz parte do quê? Faz parte do nosso corpo. Assim somos nós, meu irmão. Você pode olhar para um irmãozinho e dizer: ah, esse irmão não faz nada, só faz chegar na igreja, senta ali, né, e dá glória a Deus, só faz isso, meu irmão. Mas ele também tem que ser honrado. Amém, queridos? Amém. Então, meu irmão, todos nós temos importância no reino de Deus. Então, para o culto, meus queridos, eu não posso dar importância maior a um irmão do que a outro. Todos são iguais perante Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, quais são os limites do culto? Nós falamos no início. Será que o culto, meu irmão, ele tem um limite? Nós falamos no início, não é? Que Deus, ele tem as suas diretrizes para o culto. É Ele que diz como é que o culto deve ser. Sim ou não, irmãos? Nós vimos no primeiro ponto. No segundo ponto, meu irmão, nós vimos qual é a nossa participação. Nós devemos estar presentes. E o culto é para todo mundo. Diga assim, o culto é para todo mundo. O culto é para todo mundo. Então, meus queridos, nós vemos que todos somos importantes, não é, diante de Cristo e para o culto. Não é assim, meu irmão? Algumas pessoas até ficam chateadas porque a nossa igreja, a gente costuma colocar todas as pessoas para participarem, né? Muitos têm oportunidades e tal. Um certo pastor certa vez chegou e disse: é perigoso, meu irmão. Cuidado, isso é perigoso. Porque o cara pode falar o que ele quer, meu irmão. A igreja é isso. Não é verdade, meu irmão? Todos nós somos um só corpo e todos nós temos a oportunidade de falar nele. Diga glória a Deus, meus queridos. Mas quais são os limites do culto, meus queridos? Alguns podem até dizer, né, que por estar na graça, então a graça, ela é de graça, né? A graça de fato ela é de graça, né? Mas ela custou um preço para Jesus, né? Assim, meu irmão? E alguns dizem: ah, é graça, então eu posso fazer o que eu quero. Será que é isso mesmo, meu irmão? Será que é assim? Ficou todo mundo com medo de responder. É assim ou não, irmãos? Diga assim: é não. É não. Sabe por quê? A graça exige muito mais do que a lei. Diga aí. A graça exige muito mais do que a lei. Vou provar para os irmãos. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Eu não vou ler, mas eu vou citar para os irmãos. Olha só. Jesus falou assim: está escrito na lei, não adulterarás. Não é assim, meu irmão? E o que é o adultério? O adultério é o fruto de uma cobiça, né? A pessoa não está casada, está tudo bem com a mulher, daqui a pouco pá, cai. Não é bem assim. Houve uma cobiça, né? A pessoa cobiça, a pessoa olha para outra pessoa e começa a cobiçar no seu coração e acaba fazendo besteira. Não é assim, meu irmão? Mas na lei estava escrito o quê? Não adulterarás. Falava o quê? Do fruto da cobiça. Então o que é que os judeus faziam? Não posso adulterar, mas cobiçar é comigo mesmo, né? Eles ficavam ali doidinhos porque cobiçavam com força ou não adulteravam. Mas o que foi que Jesus trouxe na graça, meu irmão? Ele disse assim: se alguém olhar para a pessoa do sexo oposto com um sentimento impuro no coração, já adulterou com ela. Eu quero perguntar aos irmãos: o que é que exige mais, meu irmão? A lei ou a graça? A graça.
Porque a graça ela foi na raiz do problema. A graça ela foi na cobiça. Se alguém cobiçar, não é? Alguém com um sentimento impuro no seu coração, já adulterou com a outra pessoa. Olha que a graça, ela está exigindo muito mais. Então, meu irmão, no Velho Testamento, né, existiam algumas leis para o culto. E para o culto no Novo Testamento, Deus exige ainda mais. Porque nós estamos na graça e temos liberdade. E a liberdade traz responsabilidades. Amém, queridos? Amém. Então, quais são os limites do culto? Primeira coisa, meu irmão, o culto ele deve ser com sinceridade e com o melhor. Deve ser o quê, irmãos? Com sinceridade e com o melhor. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Quero perguntar uma coisa para você. Qual é o bem mais precioso que você tem? Qual é o bem mais precioso que você tem? Léo olhou para a Juliana, ia dizer Juliana, mas depois você tocou, né? É a vida, não é, irmãos? É a vida, meus queridos. E o homem, ele sem o espírito, ele tem vida, sim ou não? Não. Ele não se torna um zumbi, né? Então, saindo do espírito do homem, acabou-se a vida, não é assim? E a Bíblia diz, aqueles que adoram a Deus devem adorar como, irmãos? Em espírito. Ou seja, meu irmão, é com o melhor que você tem. E com sinceridade, ou seja, com verdade, meu amado e minha amada. Isso quer dizer, meu irmão, que nós devemos adorar a Deus em verdade. Diga glória a Deus. O nosso culto, meus queridos, não pode ser apenas de lábios. Deus não se agrada do ritualismo. O que é isso, pastor? Deus não se agrada, meu irmão, daquelas pessoas que vêm para o culto e cumprem rituais. Fique de pé, levante seus braços, leia a Bíblia agora, sente agora, ouça a palavra. Não é só isso não, meu irmão. Deus quer muito mais. Olha só o que ele diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 11. Ele fala, meus queridos, que o culto dos judeus estava incomodando a ele, porque estava apenas sendo rituais cumpridos. Olha só, Isaías capítulo 1, versículo 11 diz: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros e de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viestes pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando entendeis, estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você entendeu, irmãos, que ele fala de sábados, de sacrifícios, de rituais, tudo que está prescrito na lei. Foi o próprio Deus que disse que eles deveriam fazer isso. Porém, meu irmão, eles começaram apenas a cumprir esses rituais, estando com o seu coração longe de Deus. Aí eu pergunto a você, de que adianta, meu irmão, você está vindo a uma igreja, a um culto, mas você não está adorando a Deus em espírito e verdade, você não está adorando a Deus com o melhor que você tem, você está vindo para a igreja com diversos objetivos, porém, o mais precioso você não traz, que é a sua vida. Para Deus, meu irmão, é abominação. Ele disse, o meu coração está contrito, ou seja, está triste, porque as pessoas estão apenas cumprindo rituais. Resumindo, meu irmão, parafraseando o que ele disse, era praticamente isso. E lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, olha só o que é que ele diz, meu irmão. Ele diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Você está entendendo, meu irmão? Pessoas que estão louvando a Deus com o lábio, mas o seu coração está como, irmãos? Está longe dele. O que é que adianta, meus queridos? Né? Tem pessoas que se prostram, né, no chão assim, aí levanta os braços e chora descontroladamente, fala em línguas, mas quando sai daquele âmbito, meu irmão, é a pior das pessoas. De que adiantou, meus queridos?
De que adianta eu estar aqui cantando louvor ou pregando a palavra, mas quando saio lá fora, teço uma miríade, né, de palavrões, um dicionário de palavrões. De que adiantou, meu irmão, estar falando aqui no púlpito? Não é assim, meu irmão? De que adianta eu dizer eu sou crente, mas compro e não pago? Não é assim, meus queridos? De que adianta eu dizer eu sou crente, mas eu estou traindo a minha esposa? Ah, eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas eu estou puxando o tapete dos outros. Meu irmão, a Bíblia diz, o Senhor Jesus inclusive citou isso: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus queridos, o culto que agrada a Deus é em espírito e verdade. Amém, meu irmão? É quando nós viemos para o culto e entregamos o melhor que nós temos. Amém, amados? Amém. Olha só que coisa. Para o culto, meus queridos, tudo é difícil. Né, meu irmão? As pessoas olham assim, aí dizem, ah, meu Deus, eu vou para o culto, o pastor vai falar de novo daquele culto. Meu Deus, o culto geralmente é 1h30, 2 horas, né? Assim, meu irmão? Mas as pessoas não se incomodam de ficar 4 dias pulando, né? Como disse um amigo meu certa feita, em off, né? A pessoa começa a beber no começo do carnaval, no sábado, só para na quarta, porque quarta à tarde começa a trabalhar, porque senão emendava direto, não vê problema nenhum. Mas para vir à igreja, passar 2 horinhas no culto, ai que coisa difícil. Ah, irmãos, vamos ficar de pé. Ah, meu Deus, o pastor mandou ficar de pé de novo. Não é assim, meu irmão? Mas quando você está no jogo de futebol, que passa aquela ola, né? As pessoas fazem o possível para ficar de pé. Não é assim, meu irmão? As pessoas não vão ao jogo de futebol, meus queridos, sendo uma arquibancada dura. Não é assim, meus queridos? O sol causticante, o suor descendo, mas está ali para ver o seu time jogar. E quando o time faz gol, meu irmão, vê um camarada que você não conhece, todo peludo, né? Assim, meu irmão, pingando de suor, lhe abraça e os dois saem pulando ali. Não tem problema nenhum, né? Mas quando a gente diz assim, meu irmão, né, vamos na comunhão, dê um abraço no seu irmão. Ah, lá vem aquele irmão, o cheiro dele não é muito bom, não é assim, meu irmão? Ou então, você está de comunhão, vai ficar lá isolado no canto, né, meu irmão? Para a igreja tudo é difícil, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu irmão, entrega o melhor, né? Porque para o mundo a gente entrega o melhor. Não é assim, meu irmão? Para o mundo, quando a gente está trabalhando, a gente tem que dar o melhor para a empresa, porque senão é tchau, né, meu irmão? Senão é demitido. Não é assim, meus queridos? Agora, quando é na igreja, igreja chata, exigência demais. Certa feita, meus queridos, um obreiro, para ser mais preciso, que saiu daqui, disse, o senhor exige demais da gente, não é? Exige demais. Eu fico olhando, puxa vida, e quando é para o mundo, meu irmão, as pessoas dão o seu melhor, né, meu irmão? Dê o seu melhor para o Senhor, porque o culto tem que ser o melhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Agora, o segundo limite do culto, sabe qual é, meu irmão? É a reverência. É o que, irmãos? A reverência. Eita, Jesus, estou tocando uma ferida agora, né? Reverência. Vou perguntar uma coisa para você. Quem aqui já conseguiu entrar no fórum de bermuda? Ninguém. Não é? Ninguém entra. Você não está na frente do juiz mascando chiclete. Sim ou não, irmãos? Não. Ela está na frente do juiz mascando chiclete, está pedindo para ir para o xilindró, na cadeia, não é verdade, meu irmão? Ela não entra na presença do juiz mascando chiclete. Olha, meu irmão, uma certa feita, em uma empresa que eu trabalhei, eu era o preposto da empresa, eu tinha que ir para as audiências, junto com o advogado, e uma vez eu vi um advogado ser expulso de uma audiência, porque não foi com essa língua de boi aqui. Amém, irmãos? Que são chamados de vestes talares. Camarada, o advogado, não as pessoas que participam, né? Mas o advogado, ele tem que pelo menos ir de gravata, porque eles chamam de vestes talares, é a veste própria. Aí eu pergunto a você, meu irmão, e quando as pessoas vêm para a igreja de bermuda, né, meu irmão? Camisinha regata, não é assim, meu irmão? Mostrando o muque. Aí eu pergunto, será, meu irmão, que isso é um culto agradável a Deus? A gente está numa presença de um homem, comedor de feijão igual a nós. A gente não pode entrar de bermuda, e quanto mais na presença de Deus. Não é assim, meus queridos? Tem que haver reverência ou não tem, meu irmão? Aí eu pergunto para você, quando um aluno não está nem aí para a aula que está sendo ministrada, como um professor, geralmente o que é que o professor faz? Não tem craque nisso, né? Levanta e vai embora. Não é assim, meu irmão? Vá para o diretor, pode passar para o diretor. Não é assim, meus queridos? Juninho até então, poucas vezes, mas até já é craque nisso. Quando você não está dando a mínima para a aula, geralmente o professor manda você embora, ou se você está bagunçando. E por que, meu irmão, as pessoas vêm para o culto, sentem e se desligam?
né, meu irmão? Acaba se desliga e liga lá no Facebook, né? Ou lá na novela, no filme, ou naquela paixão, tá nem aí para o que Deus está falando. É ou não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Verdade. Meu irmão, é coisa tão terrível que muitas vezes a gente está programado para dar glória a Deus, aleluia, não sabe nem pelo que é. Não é assim, meu irmão? Eu estava escutando um testemunho de um irmão que tinha sido viciado em drogas, e ele disse assim: meu irmão, eu fumava crack. A irmã falou: glória a Deus. Olha só, meu irmão, dando glória a Deus porque o cara fumou crack, né? E até ele parou e disse: minha irmã, não dê glória a Deus, não, porque o negócio foi feio para mim. Amém, irmãos? Então, a gente está tão programado porque a gente está desligado do culto, não é assim, meu irmão? Mas se você estivesse no seu trabalho desligado, porque eu já estive nessa condição, meu irmão, grande seria a repreensão. Não é desse jeito, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Então deve haver reverência, meus queridos. Se há reverência a pessoas como nós, eu pergunto, será que deve haver reverência diante dos reis dos reis? Sim ou não, queridos? Sim. Abra sua Bíblia aí, eu peço que todos abram. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Os irmãos encontraram? Eclesiastes capítulo 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque se chegasse para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que mal fazem. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a comunicar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. O sábio Salomão disse: guarda o teu pé. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer, tenha cuidado quando você entrar na casa de Deus. Guardar o pé, meu irmão, é não entrar da mesma maneira que a gente anda no mundo. Quando Moisés foi chamado por Deus para perto da sarça ardente, todo mundo se lembra por causa do filme que a gente assistiu agora há pouco, né? Quando ele foi chamado, foi que Deus disse a ele: tira a sandália dos teus pés, porque na presença de Deus a coisa é diferente, meu irmão. Na presença de Deus a gente não pode ir com o mudanismo que a gente vai lá fora. Amém, queridos? Amém. A gente tem que ir na presença de Deus com santidade. Então guarda o teu pé. E Salomão aqui, meu irmão, ele diz o porquê. Ele diz assim: porque Deus está lá no céu e tu está aqui na terra. Aí eu pergunto, meu irmão, quem é que merece reverência? Deus ou nós, meus queridos? Deus merece reverência. Então, meu irmão, quando nós entramos na casa de Deus, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo. Irmãos, tem igreja por aí, meus queridos, para a vergonha nossa, eu digo isso, meu irmão, com a dor no coração. Tem igreja por aí que na hora do louvor está fazendo rodinha punk, meus queridos. Mas não que é isso, meus amados? Quando eu não era cristão, quando eu andava com os punks, eu não era punk, mas eu andava com os punks, eu gostava de metal. Eu não gostava de ir para show punk por causa da rodinha punk, que o cara sai todo quebrado. Meu irmão, é pancada. Tem igreja por aí fazendo isso, se bate, cai, se levanta, né? Assim, meu irmão, e toma um chute de um lado, toma um murro do outro. Meus queridos, isso é igreja ou um show de rock, meu irmão? Tem igreja por aí, né? Que eu ouvi falar que os caras tiram a camisa e começam a rodar assim, meu irmão, misericórdia. Isso é um rodeio ou é igreja? Não é assim, meu irmão? Tem igreja, olha só, meus queridos, eu fiquei sabendo. Isso é verdade, eu não estou aqui mentindo para os irmãos, mas tem igreja por aí, né, do lado do sul, que para no meio do culto e depois tem uma rodinha de capoeira no meio. O pastor é mestre de capoeira, aí ele está andando, vai capoeira lá, né, e quem leva uma pancada leva o óleo da unção para não se machucar, meu irmão. Tem igreja por aí que depois do culto tem também as aulazinhas de jiu-jitsu, né, para desestressar, meu irmão. Misericórdia, o Santo Jesus tem poder. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Meu irmão, o princípio regulador do culto é a reverência. Isso não quer dizer, meu irmão, que eu não possa me alegrar na presença de Deus, porque os judeus, quando eles estavam na presença de Deus, eles dançavam. Amém, queridos? Mas olha, depois você procura na internet, a dança dos judeus nunca era, né? Como disse a pastora Salomita, não é a dança do acasalamento, né? Homem com mulher.
Eram os homens de um lado e mulher do outro, né? E a dança era com alegria, não era nada sensual. E também não era nada, né, de palhaçada, porque tem muita palhaçada, né, meu irmão? Pessoas que dançam para se amostrar com palhaçada, meu irmão. A dança para se alegrar com o Senhor é outra coisa. Amém, queridos? Não quer dizer que você não possa dar glória a Deus, que você não tenha liberdade, mas tudo deve ter reverência. Esse é o princípio regulador do culto. Vá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Amém, irmãos? Rapidinho, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nós temos que fazer um culto como, irmãos? Com decência e ordem. Meu irmão, onde tem uma rodinha punk, eu posso dizer para os irmãos que tem decência e ordem, meu irmão? Não. Sim ou não, meus queridos? Não. Ah, pastor, mas eu fui numa igreja que foi fogo puro. Não me perdoe quem gosta disso, né? Mas foi um reteté, um negócio. E era gente para um lado, gente para o outro. Era um aviãozinho assim. Gente se pregando na parede, subindo igual a lagartixa. É um fogo puro. Eu pergunto a vocês, tem decência e ordem, meu irmão? Não. Aí, não, mas tem um culto lá que botaram a mão na cabeça do outro, o outro irmão caiu, né? A irmã caiu lá assim, desprovida de, né? E viram tudo da irmã. Isso é ter decência e ordem, sim ou não, irmãos? Não. Então, meu irmão, o princípio regulador é decência, vamos dizer, Decência e ordem. e ordem. Outro ponto, meu irmão, sobre o culto que agrada a Deus deve haver o princípio regulador, o limite do culto. Deve haver edificação. Deve haver o quê, irmãos? Edificação. Rapidinho, volte para o capítulo 1 Coríntios capítulo 14, volte para o versículo 26, nós lemos no começo, que diz assim: faça-se tudo para edificação. Repita aí. Faça-se tudo para edificação. Tudo que acontece no culto, meus queridos, deve ter como princípio a edificação de vidas. Ou seja, meu irmão, para que um homem cair, né, se dizendo cheio do Espírito Santo? O que é que edifica a vida da outra pessoa? É verdade, meu irmão? O que é que edifica? Não edifica em nada. Eu pergunto a você, uma pessoa que está, né, ali, líderes da igreja estão incentivando as pessoas a fazer aquela rodinha punk, ou dançar um hip hop, ou sei lá o quê, ou a dança do acasalamento. Eu pergunto, vai edificar seu espírito ou a sua carne, meu irmão? Então a Bíblia diz que o princípio regulador do culto é: tudo tem que ter como princípio a edificação. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Até os líderes da igreja, meu irmão, os pastores e líderes, foram colocados com o objetivo de edificar a tua vida. Amém, meu irmão? Então tudo que acontece no culto deve edificar as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Olha só o que é que diz a Bíblia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meus queridos, até os pastores, os líderes foram colocados para a edificação. Se um pastor, meu irmão, não tem condições de edificar a vida de ninguém, ele nunca foi pastor na vida. Amém, amados? Amém. O pastor, a Bíblia diz, ó, lá em Malaquias, da boca do sacerdote deve sair a sabedoria. Meu irmão, se o pastor não tem condições de ser um mestre, como diz aqui, né, pastores e mestres, isso não quer dizer que são duas classes, é uma classe só. Todo pastor tem que ser mestre. Meu irmão, se o pastor não tem a condição de ensinar a palavra para ninguém, nunca foi pastor da vida. Até os líderes da igreja têm como princípio a edificação. Amém, meu irmão? Até a pregação, meu irmão, tem que ter como princípio a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Estou correndo para a gente terminar. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O objetivo de uma pregação, meu irmão, não é que um homem pregador se saia bem, e muito menos para massagear o teu ego. A pregação tem como objetivo edificar, exortar e consolar. Amém, irmãos? Amém. Primeira das três prerrogativas da pregação é edificação. Então, de que adianta, meu irmão, eu abrir um versículo, ler um versículo, começar a falar, dar uma palestra, começar a falar de coisas que não estão na palavra de Deus? Meu irmão, isso vai edificar a vida de alguém?